Maio é um mês chamado Maio Roxo, que é um mês de conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais, que a gente sabe que é um grupo de condições que afetam, né, esse trato digestivo e realmente vai impactando a nossa qualidade de vida. E isso acontece, gente, muitas vezes de maneira silenciosa. Tem a doença de Crohn, a gente vai conversar com o doutor aqui, doutor Eduardo, justamente para a gente entender esses sintomas silenciosos, confundidos às vezes só com, acho que eu estou cheio de gás, o que é que a gente pode entender e o que é que pode atrasar o diagnóstico e também o início do tratamento. Então vamos entender esses sinais e inclusive trazer o alerta para quem está assistindo o nosso programa com o gastroenterologista, doutor Eduardo Franca. Doutor Eduardo, seja bem-vindo ao Chega Mais. Prazer ter o senhor aqui com a gente. Eu falei de uma, mas quais são as principais doenças inflamatórias e como elas podem se diferenciar entre si? Perfeito, Fernanda. Na verdade, essas doenças elas atingem o aparelho digestivo, mas no sentido amplo, da boca até o reto. E a mais agressiva, por assim dizer, é a doença de Crohn e também temos a doença inflamatória intestinal chamada de retocolite ulcerativa. Essas doenças têm sido mundialmente abordadas porque elas têm crescido a cerca de até 15% na última década, ano a ano. Então, se você parar para ver, são mais de 200 mil casos registrados e pessoas que sofrem muito. Então, mundialmente, de forma global, se resolveu se conscientizar e trazer luz a este tema e a abordagem de como pode ser feito. O doutor Eduardo, eu imagino que para além da questão de maior acesso ao diagnóstico, também deve ter alguma relação de mudança de hábito para que isso aconteça. A gente fala de um crescimento muito grande, né, doutor? Perfeito. É principalmente por esse fator. Então, um estilo de vida estressante, cada vez maior consumo de ingredientes, produtos ultraprocessados, produtos químicos, aditivos, o baixo consumo de fibras, a má qualidade de sono, o tabagismo, alterações da flora intestinal com o uso indiscriminado de remédios, antibióticos, tudo. Esse conjunto de fatores faz com que a doença cresça, atingindo desde crianças até a idade adulta bastante avançada. Nosso diretor Roberto Alcântara fez aqui um adendo e eu vou partilhar com o doutor Eduardo, com você está de casa. Ele disse, o uso de refrigerante, na minha geração, o refrigerante era aquela coisa do final de semana, sabe? Era como se fosse um bônus para a nossa família. Hoje em dia está todos os dias na mesa, muito fácil acesso. Pode colaborar também, né, doutor? Diretamente. Então, aditivos químicos, conservantes, acidulantes, pasme, mas a gente tem pacientes que hoje são adultos e que na última década eles não tomam água e consomem refrigerante no substituto. Meu Deus. Então, esta flora intestinal e este ser humano é naturalmente um ser humano inflamado. Quais são os sinais de alerta? A gente teve um caso, inclusive, muito próximo nosso aqui na emissora, de uma pessoa que teve um problema sério, inclusive, mas não tinha sinal de alerta, a não ser aquela sensação de gás. Quando foi investigar, era uma situação muito mais complexa. Quais são esses sinais de alerta que muitas vezes são ignorados pelos pacientes? Essas duas doenças, doença de Crohn e retocolite ulcerativa, são doenças que têm um cunho autoimune. O corpo reconhece o intestino, o aparelho digestivo, como inimigo. Vai desde alterações do ritmo intestinal, diarreia, a presença de sangue nas fezes, dor abdominal, perda de peso, anemia, sinais de fadiga, de cansaço e muitas das vezes quadros de urgência, de perfuração do intestino, como no caso da doença de Crohn. Tem uma questão aí de um perfil, a gente pode dizer assim, de pessoas que sejam mais propensas, mais vulneráveis a desenvolver essas doenças inflamatórias? Sim, primeiro porque existe um cunho genético. As doenças autoimunes tendem a se replicar em parentes de primeiro grau, então só a genética já conta. E como, imagino o escopo do estressado, do profissional liberal que está sempre muito ocupado, dorme mal, come mal, não se exercita, ignora as refeições, não se hidrata. Este estereótipo de profissional hoje do Brasil e do mundo é um forte candidato às doenças inflamatórias intestinais. Mas, não é só alerta não, que vamos conversar sobre tratamento, possibilidades, né? O que é que a gente tem hoje de disponível, doutor Eduardo? Eu sou um entusiasta deste tema porque, do jeito que a gente viu a obesidade ser tratada hoje com medicamentos realmente fantásticos, o uso dos imunobiológicos também trouxe uma luz desta mesma força para as doenças inflamatórias intestinais. Então, há uma geração atrás, as medicações eram corticoides,
alguns imunomoduladores muito sutis no tratamento. E hoje, com os imunobiológicos, a gente tem diagnóstico precoce disponível na rede pública, inclusive, centros de referência no estado e no mundo, e medicações que realmente permitem uma qualidade de vida. E esse é o maior motivo do porquê falar do Maio Roxo. É tirar aquela pessoa que está enclausurada, presa com a sua doença e que sofre e não acredita que vai ficar boa. E se ela procurar um centro de referência ou um especialista, ela vai ter qualidade de vida. Imagine mulheres com vida reprodutiva, conseguindo ser mãe, alusiva ao Dia das Mães. E é importante que você pode ficar bem e controlar essa doença desde que você seja adequadamente conduzida por um especialista. E é justamente essa esperança que a gente quer trazer para essas pessoas que muitas vezes ficam reduzidas e apegadas ao diagnóstico e aí começa um tratamento, depois abandona e a gente está aqui para dizer que tem como ter qualidade de vida, sobretudo com mudança de hábitos. Doutor Eduardo está nas redes sociais. Muito obrigada, doutor, por ter trazido essas informações nesse período que é tão importante, né, esse Maio Roxo, essas informações. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de trazer luz a quem precisa. A quem precisa. @EduardoFrancaPB. Aí você consegue encontrar o doutor Eduardo nas redes sociais e tem muitos conteúdos importantes também para você. Obrigada, doutor. Bom restinho de semana. Obrigada, até a próxima. Deus quiser.